Vamos mergulhar nos princípios Solid. É um conjunto de 5 ideias que podem, de verdade, transformar o jeito de escrever código orientado a objetos. Para quem já ficou olhando para um código e pensou, meu Deus, onde eu começo a mexer? Essa nossa conversa aqui vai ser um alívio. E olha, essa frase resume tudo. O objetivo do Solid não é criar mais uma camada de complexidade, mais regras para decorar. É o oposto. A ideia é deixar o processo de criar, de dar manutenção, de fazer o software evoluir muito mais tranquilo. Tá, mas afinal, o que é Solid? Bom, é um acrônimo, um nome fácil de lembrar, para 5 conceitos que são, na prática, um guia. Um guia para escrever um código mais limpo, mais forte e, principalmente, um código que outras pessoas, ou até a gente mesmo, daqui a 6 meses, consigam entender. O nosso roteiro vai ser bem direto. A gente começa com a promessa do Solid, depois passa por cada um dos princípios, agrupando por tema, e no final, a gente vê o que se ganha com tudo isso na prática. Ok, primeiro de tudo, antes de decorar qualquer sigla, é fundamental entender o problema que o Solid veio resolver. Sabe aquele código que dá medo de mexer? Que uma coisinha que se muda aqui quebra a outra lá do outro lado? É exatamente essa dor de cabeça que a gente quer evitar. Vamos então para os 2 primeiros princípios. Eles são a base, o alicerce de um bom design de classes. A pergunta que eles respondem é: como a gente estrutura uma classe para que ela seja eficiente e principalmente fácil de manter no futuro? O S é de Single Responsibility Principle, ou o princípio da responsabilidade única, e talvez seja o mais importante de todos. A lógica é muito simples. Uma classe tem que ser especialista em uma coisa só. É a melhor forma de fugir das God classes, sabe? Aquelas classes que fazem de tudo um pouco e no fim não fazem nada direito. E aqui temos um exemplo clássico. Do lado esquerdo, a bagunça. Uma classe order que gerencia itens, salva no banco de dados e ainda por cima cuida da exibição. É a receita para o desastre. Já do lado direito, a solução. A lógica foi quebrada em 3 classes, cada uma com sua responsabilidade, bem definida. O sistema fica muito mais simples de entender e de dar manutenção. Agora, o O de Open Closed Principle, ou princípio aberto-fechado. Pensa nisso como a regra de ouro do desenvolvimento. O nosso código tem que estar aberto para a gente adicionar coisas novas, estender funcionalidades, mas fechado para modificação no que já existe e já foi testado. O objetivo é evoluir o sistema sem quebrar o que já funciona. Esse sistema de folha de pagamentos mostra isso perfeitamente. Imagina ter que abrir a classe principal e meter um if else novo toda vez que surge um tipo diferente de contrato. Não dá, né? A abordagem correta é estender. Usando uma interface como remunerável, novos tipos de contrato podem ser adicionados sem que seja preciso alterar uma linha sequer do código original. Isso é o princípio na prática. Certo, agora vamos para os próximos 2 princípios, o LSP e o ISP. Com eles, a gente entra no mundo das abstrações. O foco aqui é ter certeza de que as nossas classes e interfaces conversam bem, de que elas se encaixam de um jeito limpo e flexível. Simplificando ao máximo, o princípio da substituição de Liskov garante uma coisa fundamental. Uma classe filha tem que poder substituir a classe pai em qualquer lugar do código sem causar um desastre. É um princípio sobre confiança, sabe? Ele garante que a herança não vai trazer comportamentos bizarros e inesperados para o sistema. Depois vem o princípio da segregação de interface, que é o grande inimigo das interfaces gigantes. A ideia é que nenhuma classe deveria ser obrigada a implementar métodos que ela não vai usar. Em vez de uma interface enorme e genérica, é muito melhor ter várias interfaces pequenas e focadas. É como ir a um restaurante e pedir o prato que se quer, em vez de ser obrigado a levar o buffet inteiro. O exemplo clássico das aves ilustra isso muito bem. Se a gente tem uma interface ave genérica com um método voar, tudo bem para um pombo. Mas o que acontece com um pinguim? Ele é forçado a ter uma habilidade que não tem. A solução é simples: segregar. A gente cria uma interface ave e outra mais específica, ave que voa. Assim, a lógica do nosso código continua fazendo sentido. Chegamos ao último princípio. E este aqui nos faz pensar maior. A gente sai do nível das classes de individuais e começa a olhar para a arquitetura, para a estrutura geral da aplicação. O D de Dependency Inversion Principle, ou inversão de dependência, vira a lógica tradicional de ponta cabeça. Normalmente, os módulos de alto nível, com as regras de negócio, dependem dos de baixo nível, como o acesso a um banco de dados. O DIP diz: não, ambos devem depender de abstrações.
Isso quebra aquele acoplamento forte e torna o sistema absurdamente mais flexível. E aqui é muito importante não confundir as coisas. Uma coisa é o princípio da inversão de dependência, que é a ideia, o conceito de alto nível. Outra coisa é a injeção de dependência, que é um padrão de projeto. Uma das maneiras mais comuns de colocar esse princípio em prática. Um é o porquê, o outro é o como. Olha só esse gerenciador de senhas. No antes, ele está amarrado, soldado a uma conexão MySQL. Se amanhã a gente precisar mudar para outro banco, tem que mexer no gerenciador. Já na versão depois, ele depende de uma interface, uma abstração. Agora ele pode se conectar a qualquer banco de dados que implemente essa interface. O código fica flexível, reutilizável, livre. Certo. Agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. O que de fato acontece quando esses 5 princípios trabalham juntos em harmonia? O resultado de aplicar tudo isso é poderoso. Lembra daquele código frágil, aquela teia de aranha do começo? O Solid nos leva na direção contrária. Ele nos ajuda a construir software que é mais robusto, que escala melhor e que aguenta as mudanças que, a gente sabe, sempre vão acontecer. Então, com esse conjunto de ferramentas em mãos, que nos permite construir software de uma forma muito mais sólida e inteligente, a única pergunta que realmente importa é: o que de incrível vai ser construído a seguir?